Boa noite a todos. Sempre é um prazer estar com vocês. Hoje temos até pessoas que estão conosco pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas. E, em particular, agradecer a presença da Sabina, que está conosco hoje, e que vai trazer um tema bastante interessante para todos nós, com o qual nós vamos conversar. Se a Sueli quiser apresentar algumas palavras, porque Sueli, a nossa companheira aqui, ela fez toda a intermediação junto com Sabina, e para as pessoas que acompanharam a anunciação na semana passada do que nós teríamos nessa semana, a Sabina é uma grande amiga da Patrícia, que estaria conosco, mas ela teve um contratempo, inclusive ela estava fora do Brasil, e não conseguiria estar disponível para estar conosco hoje. Mas ela teve a gentileza e nós a felicidade de encontrarmos uma outra pessoa que vai estar falando praticamente na linha do que Patrícia iria nos apresentar, e isso nos dá um imenso prazer de poder ouvir as considerações em relação a isso. Por gentileza, Patrícia, não sei se Sussu quer acrescentar, por favor, mais alguma coisa. Por gentileza, Sussu. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pela prontidão e sensibilidade da Sabina, que imediatamente atendeu ao nosso convite, vibrando na mesma sintonia que nós todos da Alquimia Interior, né? Que buscamos oferecer momentos enriquecedores às pessoas que estão conosco, né? A Sabina, pelo jeito, ela tem 1000 outras qualidades que nós vamos descobrir no decorrer dessa transmissão, né? Mas ela é veterinária, pelo jeito ela faz reiki também, e ela é especialista em comunicação animal, que é um aspecto muito interessante e pouco abordado, né? Então, todos nós estamos assim ansiosos para aprender um pouquinho mais com ela. Obrigada, Sabina. Obrigada, Sueli. Sabia. Bom, primeiro, queria agradecer mais uma vez, né? É uma honra e um prazer sempre conhecer um grupo novo, um grupo bem especial, a Patrícia me falou um pouco, e venho no sentido de troca, então queria deixar vocês bem à vontade, por mais que tenha slide, né, e uma estrutura de palestra, mas acho que como somos um grupo pequeno, fica bacana, não sei se tem alguma norma específica para isso, mas do meu gosto eu prefiro que as pessoas interrompam e façam as perguntas, eu acho que fica mais enriquecedor para todo mundo, não precisa da rigidez, né, de me deixar falando sozinha até o final. Acho que fica mais tranquilo, como é um tema também diferente, eu não conheço vocês, não conheço a formação de vocês, se tem animais, se não tem animais, então eu acho que fica mais tranquilo, enriquecedor para todo mundo, interromper, abrir o microfone e falar. E também quando eu estou, às vezes, compartilhando o slide, mesmo que de câmera fechada, né, se a pessoa puder abrir o microfone é legal. E, às vezes, Marília e Sueli, vou pedir a ajuda de vocês, porque, às vezes, quando eu estou compartilhando o slide, eu perco o chat. Então, se a pessoa colocar, vocês, por favor, interrompam, falam, Sabina, tem uma pergunta no chat, porque, às vezes, eu distraio, né, por conta do slide, que a gente não fica com aquela visão tão panorâmica, tá? Então, o que eu preparei para vocês, espero que vocês gostem, vou compartilhar aqui para ficar com uma cadência, de vez em quando eu vou sair do slide para olhar um pouco mais para vocês, mas eu preparei um pouquinho do que a minha experiência me trouxe, né, para trazer um pouco esse mundo da comunicação animal para vocês e para a gente perceber também o objetivo é perceber o quanto que a gente pode aprender com estes seres. Vamos lá? Deixa eu entrar aqui com o slide. Só me dá uma balançada de cabeça, Marília, se está aparecendo o slide? Apareceu o slide, a voz dos animais. Tá. Então, como as diferentes essências dos pets se relacionam com o mundo, que é diferente da forma como a gente se relaciona, e
a gente vai um pouquinho além de generalizar como os animais se relacionam, e sim como cada diferente essência de animal se relaciona. E também o que eles costumam dizer aos seus tutores na comunicação animal. Então, a comunicação animal, para quem não está familiarizado, são um conjunto de técnicas que permitem acessar a consciência deste indivíduo, né, desse animal. São técnicas específicas que qualquer um pode aprender, não é mediunidade, não é nessa linha, tá? São técnicas de conexão que a gente chama comunicação intuitiva entre espécies ou comunicação telepática entre espécies. E a gente chama também simplesmente de comunicação animal. Claro que a gente não aborda somente este tipo de comunicação, então eu abordo a comunicação comportamental, sim, que é muito importante, a comunicação comportamental, mas também a comunicação energética, que as pessoas pouco falam, e a comunicação intuitiva e telepática. Então, existem mais formas da gente se conectar e se comunicar de forma efetiva com os animais, não só a comunicação comportamental. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, quem são os animais, para a gente contextualizar o que a gente já percebeu através desse trabalho de conexão com eles. Então, a diferença de como eles veem o mundo diferente de nós, o que são, afinal, as essências dos animais, que eu chamo, e o que essas diferentes essências costumam dizer aos seus tutores durante as comunicações. Então, quem são os animais? Os animais, quem são e como veem o mundo, né? Não sei se vai abafar o som da minha voz, mas os animais, assim como a gente, está abafado? Não? Não, os animais, não está. como a gente, eles veem através dos sentidos, né? A gente interage, todo ser vivo interage com o mundo através dos sentidos. Então, é importante frisar que os sentidos nos animais são diferentes dos nossos, né? Então, por exemplo, a visão dos animais, eles enxergam a uma distância curta, no máximo 20 metros, eles não têm aquela visão panorâmica que a gente tem. Então, isso já influencia como eles vão enxergar e interagir o mundo. O olfato, né, a audição, né, muito conhecida, famosa nos animais. Então, a audição do gato, por exemplo, pode chegar até 60 mil hertz. Então, muito maior do que a nossa, né, que pode chegar no máximo a 20 mil. E o olfato, que é o sentido principal, né, nos animais. A diferença é tão absurda, né, do olfato, que só entendendo essa diferença a gente percebe como que o animal está enxergando o mundo completamente diferente da forma que a gente está enxergando o mundo. Então, nos cães, existem mais de 300 milhões de células olfativas. A gente tem 6 milhões. Então, pare e pensa um pouquinho nessa diferença. Então, o mundo do animal é um mundo olfativo, que a gente é péssimo, né? Geralmente é o nosso pior sentido. Então, só por isso, ele já está num mundo diferente do nosso, mesmo coexistindo na mesma casa. Então, para a gente processar um pouquinho essa diferença, eu costumo falar com os meus alunos assim, quando o vento está a favor, a gente consegue perceber que o vizinho está fazendo um churrasco, está fazendo uma sopa, ele está cozinhando uma sopa. Os cães conseguem perceber todos os ingredientes da sopa, suas respectivas quantidades, quais os temperos, as proporções e se ele lavou a mão antes de cozinhar. Então, assim, é uma precisão muito, muito diferente. É muita precisão. E o alcance também desse olfato, então é um cheiro muito longe, ele já consegue alcançar. Esse olfato é tão incrível que ele continua sendo estudado, e continua sendo usado, né, na maioria das vezes, ainda para o nosso bem, né? Então, existem muitos estudos aí para os cães farejadores, agora estudo de cheiro de doenças, né? Então, se você colocar a palavra olfato e cães hoje em uma base de dados só, você tem mais de 1000 artigos só nos últimos 3, 4 anos, entende? Então, é muito estudado ainda. O olfato, a gente tem muita coisa que aprender ainda com
como que os animais estão aprendendo, interagindo, se posicionando no mundo através do olfato, diferente da gente. Então, além dos sentidos, então, que tem essa diferença aí gritante, né? Então, óbvio que estamos em mundos diferentes, a gente tem também o que a gente chama de filtro, né? Com que filtro o animal vê o mundo? Infelizmente, a maioria dos animais vê o mundo através do filtro do medo. Então, tem uma pesquisadora muito famosa, chamada Temple Grandin, ela é consagrada em bem-estar animal, foi responsável por revolucionar a legislação de bem-estar animal no mundo inteiro, né? Principalmente animais de produção. Ela escreveu muitos livros, tanto sobre bem-estar animal, quanto sobre o autismo. E uma vez, porque ela é autista, e uma vez perguntaram para ela assim, por que você entende tão bem assim os animais? Ela diz, porque eu compartilho da forma de ver o mundo, que é através do medo. Então, os animais, de uma forma geral, mesmo que eles não aparentam, eles usam o filtro do medo para se posicionar no mundo, sabe? Então, eles são fundamentalmente cautelosos, né? Faz parte, né, da forma como eles interagem. Mesmo aqueles animais que ao longo do tempo vão, então, ganhando, né, confiança, mas sempre no sentido de algo mais conhecido. Né? Então, claro, tem muita coisa que influencia, né? Aprendizado, experiência, postura do tutor, ter ou não um tutor influencia o quanto de medo o animal vai aí enfrentar durante a vida, e a gente vai ver também que a essência do animal também influencia o quanto de medo. Mas existe um filtro muito forte, que é o medo, e muitas vezes a gente esquece. Então, a gente esquece que ele está usando um sentido diferente, processando de forma diferente, está vendo, entre aspas, né, através do olfato, coisas que a gente não está vendo, e ele tem uma forma de processamento diferente da nossa, que é de forma muito forte, pautada no medo. Então, aí a gente dá um passinho atrás, sabe? Segura a onda, respira, lembra disso, para poder interagir com os animais, porque às vezes a gente esquece também. A Temple Grandin também explica que a forma de, já no sentido da visão, como eles não têm essa visão de longo alcance, e também por um mental, né, um pouco mais simples do que o nosso, eles não têm, o ser humano, ele olha, né, o mundo, a visão de mundo é assim, ele tem uma visão do todo e depois a gente vai repartindo em partes, né, e vai esmiuçando cada vez mais. A gente estuda uma partezinha mais aprofunda, e mais a gente consegue voltar, né, e ter essa visão do todo. Os animais não conseguem fazer esse movimento. Eles só ficam aqui na parte. Eu estou vendo essa parte, então é só essa parte que eles processam. No entanto, eles processam com uma riqueza de detalhes muito maior do que a gente, quando é uma partezinha. Então, eles ficam ali perdidos naquela parte, entendeu? Então, não dá para exigir do animal que ele se adapte muito rápido. Então, a gente deve apresentar o mundo para o animal parte a parte, né? E aumentando a complexidade dos estímulos devagar, senão então ele já estressa, porque ele não dá conta de fazer essa sagacidade, assim, de fazer aquela varredura, sabe? Ah, entendi, eu estou aqui, tem um shopping, não sei o quê. Não, ele vai quadro a quadro. Então, é muito mais tenso e a gente precisa tomar muito mais cuidado. Então, a forma que ele está vendo é diferente, né? Nesse ponto, para passear pelo mundo, vamos dizer assim, a gente pode até colocar que é, sim, um pouco mais limitado, e por isso precisa de mais atenção, de mais cuidado, né? E outra coisa que a gente esquece é que o animal, vou voltar a compartilhar aqui, ele... Ops. Ele, assim como a gente, ele também é um ser complexo. Ah, ele é completo e complexo. Então, assim como a gente, o animal é dotado de... Espera aí. Para mim, deu um delay aqui. Ok, foi.
Então, o animal, ele é dotado de 5 corpos também, né? Claro que interagindo, né, e sobrepostos, e interagindo completamente, mas ele é, sim, a gente já pode ver e lidar com o animal entendendo que ele é composto de um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional, um corpo energético e um corpo espiritual. Então, ele tem essa complexidade. Então, não devemos, né, nem precisamos simplificar o animal. Além dele já ter essa complexidade em si, ele, claro, cada indivíduo é influenciado, assim como a gente, pela genética. Então, claro, tem diferença de raça, de espécie. Também sofre influência da ancestralidade familiar. Então, por exemplo, quando você pega um Golden, que tem toda uma linhagem de pedigree, de canil, e pega um vira-lata, eles têm a genética, né, tá? A história daqueles indivíduos que são antecessores está ali, está nele. Tá? A história genética vai passando. Então, é comum você ter Goldens equilibrados, né? Calmos, bondosos, alegres, e é comum você ter cães vira-lata que são estressados, mais medrosos. Nossa, mas ele nasceu com todo cuidado, eu peguei a mãe, eu adotei ele na barriga da mãe, então ele nunca passou fome, nunca foi maltratado. Por que ele reage assim? Porque é a história, né, da ancestralidade dele. Ele também sofre influência, assim como a gente, da alimentação que recebe e do meio em que vive. Esse meio, então, se ele mora numa casa, se ele mora num apartamento, se ele mora num sítio, se ele mora num local barulhento, poluído, a família da qual ele faz parte, então ele é um cão ou um gato, onde tem mais 7 animais na casa, mais 12 animais na casa, ele é filho único. Que tipo de vínculo ele tem com o tutor? Então, é um vínculo profundo? Não, o tutor tem muitos animais, quase não para em casa. Então, que tipo? Ele vinculou, não vinculou com esse tutor? Então, teve quebra de confiança nesse relacionamento, às vezes o animal não vincula até o final da vida. Também sofre influência da cultura, né, e da sociedade, com certeza. Então, são animais influenciadores, né? É um animal influenciador que está no Instagram, que está passeando, que está frequentando os locais pet-friendly agora, indo para o trabalho. Então, isso influencia quem ele é. E também existe a influência do campo energético e do campo sistêmico, que a gente chama, né? Existem aí hoje as constelações sistêmicas, constelação familiar. Existe hoje uma formação em medicina veterinária sistêmica que vai estudar a relação desse animal com o tutor, então aquelas relações de ressonância, espelhamento, tudo isso. Então, o animal também tem essa carga também para lidar, né? Não é? Além da sua base aí. Então, como é que é a essência? Quando eu chamo o que é a essência do animal? Então, existe o temperamento do animal. O temperamento é uma característica herdável, né? É uma característica genética e que é trabalhado dentro do melhoramento genético, da seleção de animais para cruzamento, né? O temperamento é muito estudado, principalmente em animais de produção, porque se faz seleção, né, de animais de temperamento bom para cruza, e os animais de temperamento difícil são descartados, porque dão problema na fazenda, enfim, altera a produtividade, maciez da carne, assim, uma série de questões. A gente não vai entrar nesse mérito, mas entender que temperamento já é muito entendido, né, dentro da ciência animal. O temperamento ele é herdável geneticamente e ele é de mensuração direta. Então, a gente consegue detectar o temperamento do animal através de mensuração das concentrações de cortisol na corrente sanguínea e através de testes comportamentais específicos, já consagrados. A gente consegue definir o temperamento de cada animal. Então, é uma característica físico, emocional, mas, sabe?
A personalidade é já um construto mais sofisticado. O animal tem, sim, diferentes personalidades. Então, não é porque é animal que a gente vai chamar só de temperamento. Ele tem um temperamento e, a partir deste temperamento, ele vai construir a sua personalidade. Então, a personalidade ela não é herdável geneticamente, ela é construída ao longo do tempo de vida desse animal, assim como a nossa. E ela é de mensuração indireta. Então, nos pets hoje, quando a gente vai identificar a personalidade do animal, a gente faz através de questionários que o tutor responde. Mas são instrumentos já validados, tá? Cientificamente. Não é você vai perguntando assim de forma qualitativa, como é que é a personalidade dele? Não. São uma série de perguntas, né, de instrumentos já validados cientificamente, onde a pessoa vai respondendo e, no final, você fecha qual é a personalidade desse animal. Então, é de mensuração indireta. Então, você não vai no animal medir, você usa o tutor para medir essa personalidade. E a gente consegue entender bem o conceito de personalidade. A personalidade é o mental, é como o mental, né? Basicamente, né? Que corpo que ele usa mais, né? Quando a gente acessa a personalidade, a gente está falando do corpo mental. E o que é a essência, no final das contas? A essência é um traço, né, da história da alma que influencia a personalidade daquele animal. Então, para construir a personalidade, o animal vai usar o temperamento, então, o que ele veio, né? Qual o corpo físico, a genética, e ele vai usar também que essência que veio nele, nesse corpício, né? E aí a essência, obviamente, é de percepção indireta, e ela é mais no campo espiritual. Então, é um traço da história, não são tipos de espíritos, de alma, não é isso. É um traço na história daquela consciência, né, enquanto consciência eterna, ou daquela alma, a gente pode colocar assim, um traço da história daquela consciência eterna. Como que a gente acessa? A gente acessa... Sabina, eu queria fazer um comentário a respeito do que você acabou de dizer. A gente costuma ouvir que existe para os animais a questão da consciência de grupo, a alma de grupo. Isso tem a ver, isso determina alguma coisa para o grupo de animais da mesma espécie, da mesma raça? Como é que vocês tratam essa questão? Ou isso é um pouco de uma construção do nosso coletivo que não temos... Eu vejo como uma visão um pouco simplificada, né, e que não se aproximou daquele indivíduo. Então, a gente também tem uma alma coletiva, né, um aspecto. Então, tem o corpo energético, corpo emocional, corpo mental, né? Também tem um corpo que é coletivo, né, e tem aquele que é uno. Então, assim, diferentes, né, como é que fala? Filosofias, né, colocam isso de forma, né, de um jeito ou de outro. Os animais, eles têm a alma, o corpo coletivo, a consciência coletiva da espécie, né, do grupo, de forma mais visível, mais forte, mais do que a gente, não diferente da gente, só mais do que a gente. Mas, além dessa coletiva, ele tem o individual também. Tá? Ele tem o individual, não é só assim coletivo. Cada indivíduo é único, se não fosse único, a gente não ia conseguir comunicar com aquele indivíduo em questão, a gente estaria sempre falando com os cães em geral, ou então a gente estaria, né, conectando com os gatos em geral, não é isso que a gente faz. Né? E nem, por exemplo, a gente percebe que é mais forte a alma grupal quando você conecta com indivíduos que realmente funcionam como um grupo, como formigas, abelhas, mas mesmo assim tem o indivíduo. Só que é mais forte a coisa grupal, você percebe mais claramente do que na gente, mas a gente também tem, e eles também têm o individual, tá? O que foi percebido, então, né? Lógico que é uma técnica específica para acessar essa essência,
Então, essa técnica é ensinada, foi intuída por mim, sim, e ela é ensinada nos cursos e já dezenas de alunas praticam. Tem aluna minha, né, presente aí, muito bem-vinda, Liviata. Então, as minhas alunas também conseguem reproduzir a técnica e detectar as essências, tá? Então, as principais, a gente chama... Lógico que a nomenclatura é uma coisa arbitrária, né? A essência é sentida e a gente faz de forma arbitrária, dá o nome, que é o que soa mais forte. Então, a gente chamou de os cristalinos, guardiões, os de essência da natureza, os de essência nobre, a nobreza ou realeza, os aprendizes e os doadores de luz. Essas são os que mais aparecem. Existem outras, né? Existem dezenas de essências, mas as que aparecem... Não. Pode pisar no teclado. Vênus veio participar aqui ver se eu estou falando direito, gatinho. Então, se a gente pudesse resumir em uma palavra, né, para sacar rapidamente quem são, os cristalinos, eles são extremamente sensíveis, a gente vai falar da diferença deles enquanto comportamento. Os guardiões geralmente são muito fortes energeticamente, apenas. Os da natureza, eles são mais frágeis e vulneráveis no sentido mental e emocional, assim, eles são mais bobinhos. Não no sentido de inferiores, mas são mais simples. E a nobreza é totalmente ao contrário, então são essências altamente sofisticadas, geralmente são reservados, então são animais extremamente seletivos, a gente vai falar daqui a pouco. Os aprendizes são mais parecidos com a gente, então são complexos, tem algumas questões para curar, né, e tal, para aprender, por isso são aprendizes. É como se eles viessem aqui aprender alguma coisa, que é o que a gente ouve muito falar na visão espírita, né? Que a gente veio aprender, a gente veio evoluir, não sei o quê. Então, a essência aprendiz é mais ou menos isso, parecido com isso. Né? Nem todos, então, vieram aqui aprender como a gente, junto com a gente. E a gente tem os doadores de luz, que é como se fosse uma luz ambulante mesmo, o animal. Ele é extremamente... A vibração dele é bem mais alta. E ele realmente doa muito. Então, eu queria trazer como que essa essência influencia a personalidade do animal e, consequentemente, acaba influenciando o comportamento daquele animal. E é claro que essências diferentes veem o mundo de uma certa forma diferente também. Né? Apesar dessa forma que a gente colocou, que o animal, com todos os seus sentidos, já vê com toda a sua, né, aparato mental diferente, já vê o foco no detalhe, tudo isso fazer parte de todos os animais, quando a gente foca em cada um, você ainda consegue essas diferenças, essas particularidades. Então, os cristalinos, eles são animais ancoradores energéticos. Então, eles estão aqui, mas eles conectam com o alto e desce as coisas. Eles ancoram, né, vibrações, energias específicas. Então, tem diferentes tipos de cristalinos que têm a ver com a diferença entre as energias que eles conectam, que eles ancoram, na verdade. Então, pela própria natureza de ancorar, eles são mais abertos e, consequentemente, mais sensíveis. Então, são os animais mais sensíveis energeticamente. É aquele animal esponjinha, aquele animal que, se você gritar, ele já... Então, ele já desalinha todo, tá? Animais, geralmente... Uma das características do cristalino, eles podem facilmente sucumbir ao medo, infelizmente, porque se ele se desalinhar, ele vai para o medo extremo de tentar se defender. Porque um animal cristalino desalinhado, ele é o animal que vai sofrer ataque energético, roubo, dreno, gancho, tudo você pode imaginar, cordão energético, tudo é mais fácil no cristalino. Então, por causa da natureza dele de receber. Então, os animais cristalinos são animais que precisam de tutores cuidadosos. Então, não são animais para ficar exposto aí. Então, muitas vezes eu atendo um cristalino e eu falo, olha, pode cancelar o passeio até a gente reequilibrar ele. Então, está proibido o passeio. E o animal melhora, porque ele estava exposto constantemente, né, na rua, totalmente desalinhado. Então, para ele estava muito difícil. Então, uma vez que você realinha, ok, agora ele
pode, dependendo de onde ele mora, tipo, se ele morar em Copacabana, no Rio de Janeiro, ele precisa de uma blindagem a mais, né? Porque se andar naquelas ruas não é para qualquer um. Então, se o animal mora numa cidade interior, ok, está liberado. Então, depende também, né? Eles são... Como eles recebem muita coisa, então eles também são animais que podem oscilar o comportamento, sabe? São animais meio de lua. Eles estão bem, daqui a pouco eles estão agressivos, ou, sabe, passa por uma fase de medo, daqui a pouco ele passa por uma fase de agressividade. Então, é um animal mais que varia muito o comportamento, que a gente chama de... varia o humor, né? Porque varia o estado mesmo. Então, dependendo de onde ele está, né, em que ambiente ele está... Quer falar alguma coisa? Não. Por favor. Oi? Não, acho que só Desculpa. abriu o microfone. Então, comportamentalmente, a gente consegue perceber esse padrão, tá, nos cristalinos. Mas são animais muito sensíveis, amorosos, quando equilibrados, podem ser animais muito fortes, mas eles sucumbem com mais facilidade às intempéries, né, vamos dizer assim. Diferente do guardião. Sim, eu trouxe algumas falas do cristalino. Então, o cristalino, ele vai focar na fala dele muito na proteção energética, porque o que o animal faz? Eu esqueci de falar essa parte. Enquanto a gente, né, predominantemente vê o mundo através da visão, na maioria das pessoas, né, e com o mental, o animal usa o olfato e o energético. Então, por isso a comunicação tem tanto ruído, né? Ele está vendo uma coisa e está vendo outra. Então, para você é importante uma coisa, para ele é outra, né? Que você não está vendo, né? E aí fica esse... Imagina a dificuldade, né? O animal que usa o energético e o olfatório, que a gente é péssimo. Então, pouquíssimas pessoas têm uma sensibilidade energética de sacar, né? Pouquíssimas pessoas, né? Mesmo que a gente vai trabalhando, estudando, né? Não tem comparação com o animal, e quanto mais com o cristalino. Então, o cristalino é ainda mais eficaz. Então, ele vai trazer com muita frequência proteção energética para o tutor. Então, durante a comunicação, ele fala para o tutor se proteger, fala que está errado, fala que a aura está mudando muito, tem rasgo na aura, tem alguma coisa errada, tem cordão. Eles geralmente focam muito no brilho pessoal, então quer que o tutor fique vibrando alto. Eles conseguem identificar padrões de autossabotagem nos humanos, que altera, né, a energia, altera a cor. Eles mostram muito a cor, né? Ele está diferente, ou então que está sem brilho. Eles conseguem detectar facilmente desequilíbrios nas pessoas da casa, energético e emocional, e na própria casa. E também, se tiver alguma coisa do tipo espectral, eles também vão denunciar. E eles também, os cristalinos, infelizmente, fazem muito pedidos de ajuda, porque estão completamente atordoados, né, desalinhados. Então, vem muito, me ajuda, não sei o que fazer e tal. Enfim, aqui é uma frase, né, que eu trouxe para... Eu não trouxe, assim, não vou dar nomes aos bois, porque eu acho uma coisa muito pessoal, né? Foi fulano que falou para ciclano. Como é uma palestra aberta, né, não acho legal. Eu depois vou colocar alguns assim, que aí sim eu sei que são meus animais, meus amigos, que, enfim, que para aí eu sei que não vai ter problema. Então, por exemplo, não faça, ele disse para a tutora dele, não faça cordões energéticos com as pessoas. Então, ela estava cheia de cordão, e principalmente com o marido, né, esse animal mostrou. Controle sua empatia, ou perderá aos poucos seu poder. Seu isolamento é sagrado. Não se perca de você ou se confunda. Eu posso te ajudar, vai ficar tudo bem. Muita gente que não está familiarizada com isso, você fala, pô, mas como que o animal está falando isso? É lógico que a gente traz, né? Então, pela comunicação, é uma conexão mental que é feita de consciência a consciência, e, obviamente, a minha mente, a mente do comunicador, ele traduz a mensagem, tá? Então, menos de 30% das comunicações telepáticas são auditivas. Então, a gente pode usar a audição, né? A clareaudição, a clareaudiência, esqueci como é que fala, a visão, vem imagens, e geralmente a gente usa eu sei. Então, a informação surge na sua cabeça. Então, a informação vem, surge na cabeça, a gente traduz na forma de palavras, tá?
Os guardiões. Então, os guardiões são animais que é muito difícil desalinhar. Pode estar o bicho pegando total, eles não desalinham. Eles têm um corpo energético fortíssimo, porque eles fazem guarda, eles fazem proteção. Então, o campo energético do animal, às vezes, tem muitos metros, sabe? Porque ele está ali realmente para isso, para fazer a guarda. Não necessariamente de uma pessoa, pode ser de um local, ou pode ser de outro animal. Então, muito cristalino convive com o guardião, que o guardião vai proteger o cristalino, porque ele é mais sensível. O cristalino conseguir fazer o que ele precisa fazer. Eu botei essa foto de propósito, porque quem vê cara não vê coração. Então, tem muito pastor alemão que é cristalino, que está se dando muito mal lá no quintal, coitado. Rottweiler, sabe? Dog alemão, que ele queria, pelo amor de Deus, me bota para dentro de casa, porque ele está se dando muito mal, porque é muito sensível energeticamente, e tem muito bebezinho que é guardião, né? O campo dele é imenso, e ele faz a ronda, né? Então, comportamentalmente, é aquele animal que é mais alerta, é mais ativo, eles têm uma neurose com porta e janela, tanto gato quanto cachorro. São animais que, antes de dormir, fazem ronda. Primeiro ele vai toda a casa, cheira tudo, olha tudo, não sei o que, em todos os cômodos. Depois ele vai dormir. Então, por exemplo, eu sempre oriento, quando você tem um animal em casa, nunca prender ele no quarto, né? Deixar o quarto aberto para ele ter... O guardião, por exemplo, uma das coisas que vem muito na comunicação, que ele fica muito, muito incomodado com cômodos que ele não tem acesso, porque ele precisa fazer a ronda. E alguns querem ir lá fora, tipo, eu vi alguma coisa, quer ir lá fora, quer ver o que é. Então, comportamental. Só que ele é forte, ele pode ir, você pode deixar. Então, são animais que gostam muito de passear, tanto gato quanto cachorro, porque sentem a necessidade de vasculhar o perímetro maior, né? O que está acontecendo, qual é a vizinhança, quem mora. Então, por exemplo, quando um guardião muda de residência, né? Eu vou mudar e eu tenho um animal guardião, é importante que você deixe ele cheirar as portas dos vizinhos, cheirar as escadas, porque ele vai ficando mais tranquilo, né? Tem animais que eu já atendi, que é muito triste, eles moravam em casa, aí eles tomavam conta do quintal, mudou para apartamento. Aí, na cabeça dele, então teve um animal que mudou, e na cabeça dele, todos os apartamentos é dele, é tudo dele. Entendeu? E aí, qual era a sensação dele? Meu Deus, a casa está totalmente invadida, porque tem um monte de outras pessoas e outros animais, porque está dentro do campo dele, o campo dele é muito grande. Então, ele morava antes onde o campo, né? Ele sentia que o outro animal estava longe, o vizinho estava longe, porque era uma casa, e agora está todo mundo aqui dentro do meu campo. Então, é muito interessante. Aí demora, calma, é só esse espacinho que você tem que controlar, o resto você tem que largar para lá, e para ele é difícil. Então, tem animais que demoram, assim, 6 meses, 1 ano, até ele engolir que ele só tem que vigiar o apartamentinho agora e não o prédio inteiro. Assim. Muito interessante a forma que vê, né? Diferente. Mas os guardiões são animais fortes e não gostam... Geralmente, eles têm uma personalidade um pouquinho mais forte também. Então, são muito inteligentes, mas querem fazer valer a vontade deles, senão eles estressam. Se as coisas estão muito impostas, sabe? Não aceita humilhação, tem dificuldade de aceitação de outros animais, então vai ser aquele animal que vai ser muito seletivo, né? Aquele eu aceitei, mas esse aqui não, enfim. Eles são mais pragmáticos, assim, eles dão aqueles respostão. E o animal, o guardião, geralmente não abre muito o mundo interior. Ele é todo reservado, todo resguardado, sabe? Então, um exemplo aqui de uma fala de um guardião: pare de procurar algo em algum lugar, mas fala bravo, sabe? Para de procurar algo em algum lugar, tá tudo com você, eu entendo você, não fica triste, não se perca, fique com o que é seguro. Ele participa dos processos, né, do humano. Então, geralmente, de um guardião vem alertas, né, sérios, de perdas, de inimigos, tipo, não vai nessa viagem, não aceita fulano, sabe? Umas coisas muito específicas, assim. Eles fazem exigências para casa, tipo, fecha a janela tal,
isola o ralo, faz não sei o que, eles fazem essas exigências, e apontamento de fragilidades em outros animais ou pessoas. Então, eles conseguem sacar quem está sendo ponto fraco ali na casa. Se tem uma outra pessoa que está muito desequilibrada, né, desalinhada, ou se tem pessoas com raiva do tutor. Então, isso incomoda muito o guardião. Então, às vezes, uma pessoa mora com a mãe, e aí, né, tá brigada, elas estão brigadas. Marido e mulher estão brigados. Então, o guardião fica muito incomodado, porque quando tem raiva, a raiva é dirigida, né, para o tutor, e aí ele tem que agir para defender. Então, na cabeça dele é tipo, meu Deus, por que ele continua aqui com essa pessoa? Os animais de essência da natureza são muito engraçados. É muito diferente, é uma delícia Sabina, conectar. Fala. Marcelo falando. Quando a gente ouve, e isso é bastante comum, né, de cachorros que sentem, como é que eu vou dizer para você? Quando algumas pessoas diferentes chegam na sua casa, alguma coisa, eles têm um comportamento completamente diferente, né? E às vezes até de agressão e de não aceitação da pessoa, fica rosnando ou fica latindo, não sei o quê. E não são para todas as pessoas, são para algumas pessoas. Isso é uma característica de da maioria dos cachorros, ou diante disso que você acabou de falar do guardião, isso é uma característica do guardião? Não dá para bater o martelo só com um comportamento, né? Mas os guardiões adoram fazer isso, e os cristalinos também. Tá. É mais comum. Outra coisa que você colocou aí, você tem colocado alguns termos, eu não sei quais foram os outros, mas na última explanação você falou de cordões. Eu não entendo o que é cordões para você, quando você coloca isso. Eu também não entendo, não sei se eu entendo totalmente, não. Eu só entendo o que eles mostram e eu não interajo com isso, tá? Eles mostram cordões que eu entendo como cordão energético. É realmente algo que está ligado de uma forma... Não é de uma forma mental, sabe? Eu estou conectado com o meu tutor. É de uma forma bem, tipo um cano mesmo, passando coisas de lá para cá. E eles mostram a imagem, sabe? Mostra exatamente. Quando eu conecto, eu sinto o que ele está sentindo. E aí eu sinto onde está o cordão. Se está na cabeça, se está aqui na barriga, se está... E o que está acontecendo? Se aquele cordão, se o animal está alimentando aquela pessoa ou se está recebendo coisas, sabe? Existe essa troca. E às vezes ele mostra a imagem dos cordões, não nele, cordão entre marido e mulher, por exemplo, quase todo mundo tem cordão que eles mostram, porque aí já rola lá uma troquinha, mas muitos animais não gostam. Eu acho que cordão é sempre ruim pela percepção deles, sabe? E apesar de ser muito comum, me parece que nunca é bom, porque sempre que eles mostram insatisfeitos com a situação. Então, assim, exatamente o que é explicar, não sei o que, eu não sei. Eu só sei o que eles colocam, mostram, assim, sabe? Eu não faço. Aí, às vezes, eu indico para o tutor procurar, né, algum terapeuta, alguém que seja mais especializado nessa parte, para poder fazer aí as mexidas para o animal ficar satisfeito. Né? Tipo, procura alguém para fazer esse corte de cordão, porque aí o animal só vai sossegar quando você fizer isso. Enfim. Não sei se eu fui clara. É isso? Tá, obrigado, Sabina. Você entende de cordão? Você pode me ajudar também. Não, nunca tinha ouvido falar, por isso que você colocou e eu não consegui fazer a ligação. Mas você colocou outros termos também, além de cordão, não sei o que, você colocou mais uns 3 palavras que você fala. Deixa eu ver se é isso que você está falando, que você chamou sua atenção. Então, tem que eles me mostraram, o que eu entendo como cordão, que está ligado um com o outro. Tem drenos, que é só o animal está jorrando. Ele abriu e só está escapando para qualquer um, para qualquer lugar, de qualquer jeito, sabe? Então, ele mostra isso. Às vezes, o tutor também está. Às vezes, o animal mostra o tutor assim, o tutor, aí tem 1, 2, 3. É como se o tutor tivesse dissociado dele mesmo, sabe? Ele está para cá. Então, o animal mostra a imagem. Eu não sei como corrigir, mas eu falo, mostrou isso. Aí você procura um terapeuta e vai corrigir.
Então, eu pego também os termos, porque apesar com as imagens, né, eu atendo muitas pessoas. Claro que essa informação que eu estou trazendo aqui foi mais de 1.000 animais já atendidos, verificados, estudados, né, contrastados, com as minhas alunas também. E aí, então, eu atendo muito aluno, eu atendo muito cliente que é terapeuta energético, que a pessoa está mais aberta, né, a isso. Tá. Então, eu também vou aprendendo mais ou menos esses termos. Eu não boto a mão, mas consigo identificar mais ou menos. Tá, obrigado, Sabina. Os cristais da natureza são animais mais simples, a gente pode colocar assim, sabe? Eles são muito engraçados, eles são muito assim, a vida é uma festa. Então, assim, quando você conecta com ele, você já, sabe? Quando eles estão bem, lógico, né? Às vezes eles estão mal. Então, tem uma energia muito vivaz, né? Geralmente. Então, geralmente são personalidades expansivas, vivazes, sabe? Muito para cima, assim. E eles têm uma conexão com a natureza muito forte. São animais que eles fazem amizade com as plantas do caminho, sabe? Eles são animais que às vezes exigem que precisam entrar na água do mar, na água do rio. Então tem aquele animal que tem uma relação, é diferente, não é só, ai, que gostoso banho. É uma coisa mais íntima, sabe? É uma conexão muito forte com os elementos da natureza. O comportamento deles são animais... eles têm, assim, eles têm uma sabedoria interna, mas têm menor apreensão do ambiente, sabe? Então, quando vê parte, a natureza vê mais parte ainda. Como ele não dá... Qualquer coisinha a mais, ele já espiroca o cabeção. Ele tem dificuldade de aprender mesmo, de ser adestrado, sabe? Ele tem sabedoria interior, vincula muito profundamente com o tutor, mas ele é mais doidinho, assim, mais pirocado, muito expansivo, muito mais simples, você tem que explicar mais vezes. Então, quando você vai comunicar com um animal da natureza, muitas vezes você, para coisas práticas, é como se você estivesse falando com uma criança, assim, pergunta, mas por quê? Mas por que fez isso? Né? E você percebe que o animal não entendeu, sabe? Da natureza. E eles também são práticos, né? Do tipo, eu quero a comida assim. Por que não pode a comida assim? Não pode, porque não vai ser bom, você vai engordar. Mas por quê? Tipo, eu quero o biscoito. Sabe? É uma coisa mais simples, assim, e que chega a ser engraçado. Mas eles são muito animados. Gostam muito de brincar, e de novidade, de interagir, de sassaricar, e fazem muita questão que eles trazem, né, na comunicação, eles precisam do sol, vento, terra e água. É incrível. Uns mais um, outros mais outro, mas eles, se uma essência da natureza não tem acesso a isso, ele vai adoecer. Eles costumam trazer receitas naturais, sempre trazem uma mensagem carinhosa, né, e alegre, e são mais simples também nas respostas. Esses aqui eu peguei os mais elaboradinhos. Entrega para ela, você percebe uma doçura, sabe? Olha, entrega para ela a flor que tem todas as cores. Diga que ela pode ser tudo o que desejar, que deve pintar a cor que mais gosta e pronto. Que tudo deve ser do seu jeito. Aí, se dirigindo à tutora, você vê a beleza, é o que importa. Não aceite nada menos do que o melhor. Não se curve jamais a nada nem ninguém. Queria poder te ajudar a colorir tudo. Eu te amo, estou do seu lado. É sempre uma coisa muito carinhosa, singela, alegre, sabe? É muito gostosinho. Sabrina, mais uma pergunta agora. Logicamente, no início da palestra, você falou das diferentes raças, né? E que elas têm algumas coisas que são características, e isso é mais genético, mas na hora que você está na essência, quando você é um negócio bem mais, né, mais perceptível assim. As raças também, é que eu não sei dizer para você se são as essências que influenciam a raça ou a raça pode influenciar na essência. Como é porque quando você falou de cachorro simples, que gosta de fazer tudo o que quer, não sei agora, me veio o Beagle na cabeça. Não sei por que veio o Beagle na cabeça, numa das coisas que você falou.
e que é bem característico da raça. Então, é nesse sentido que eu queria saber se é a raça que influencia o essencial ou é o essencial que influencia a raça, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá bom. Não tem essa associação direta. Assim, nem empiricamente eu consigo fazer essa associação. Claro que não foi feito, né, um experimento, tudo bonitinho, para ver se tem mesmo esse efeito da raça, assim, mas assim, nem num grosso modo eu consigo perceber isso, assim como também não tem influência da genética. Desculpa, do sexo, se é fêmea ou macho. Tá. Então, as essências aparecem independente, se é macho, se é fêmea, e em diferentes raças também. Tá. Eu pensei que, por exemplo, teria muito, assim, no caso do Beagle que eu falei, a maioria de 30 Beagles, 20 seriam da natureza. Ou então, né, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar porque não fiz esse controle. Tá bom. Da raça. Então, não posso falar nem que sim, nem que não, mas eu penderia para o não, porque isso não me chama a atenção. Inclusive, eu faço, junto com uma outra aluna, a gente faz esse controle para tentar buscar, não de raça, mas tentar buscar sinais físicos. Né? A gente já consegue sinais comportamentais, mas a gente está catalogando para ver se a gente consegue sinais físicos da diferentes essências, sabe? Mas no nível assim de raça, como você está trazendo, não dá para bater o martelo, mas eu inclino que não. Tá bom, obrigado. Então, a nobreza, aqui é lógico que é só um recurso, né, visual, não tem nada a ver, o animal de óculos escuros assim, é só um recurso visual para a gente remeter, é um animal sim mais metido, entendeu? A essência nobre. O comportamento dele é muito evidente, assim, sabe? Ele é claramente sofisticado, então tem paladar sofisticado, é altamente seletivo, não interage com todo mundo, mas não tem medo, tá? É um animal que não tem medo, mas também não é social, então ele fica na dele, né? Nada abala, mas também não vou descer aqui para me relacionar com você, tanto humano quanto só se ele quiser, né? São animais que... Os gatos, por exemplo, nobres, eles fazem muita questão de ficar no alto, dificilmente eles vão se envolver com bullying, muito raro um nobre se envolver com treta, né, que tem entre gatos, ele não se envolve. No máximo, ele vai espantar, né, e pronto. E, geralmente, ele é respeitado. Então, quando você tem um animal de essência nobre, todos os animais respeitam automaticamente. Então, você consegue perceber que ele se destaca. Porque ele não precisa se fazer valer, sabe? Ele só está ali e todo mundo já respeita ele, pronto. Na hora que ele chega no ambiente, todo mundo sabe. Sabe? Uma casa com muitos animais. Esse é a essência nobre. E quando você vai conectar, eles são... o papo de mais alto nível que tem é o nobre. Então, não é toda hora que a gente conecta, mas é um papo, assim, riquíssimo. E ele tem um tipo de vinculação muito profunda no sentido de... Ele está sabendo tudo o que você está pensando, sabe? O que o tutor está pensando, ele sabe as atrapalhadas que você está fazendo, suas fraquezas, erros. Eles têm uma visão muito refinada, assim. São exigentes, né? Comportamentalmente, a gente define exigente, mas é aquela coisa de reinar naturalmente, tá? Não é de sentido de frescura. Olha só o nível de sofisticação do recado. A tutora dele é uma escritora. Seu aparato intelectual pode expressar com precisão o que quiser, mas não será uma obra relevante até que aceite sua sensibilidade como força e não como fraqueza. Que desça os muros e não se disperse ou fuja. Estar no belo só é possível sozinha. Pare de buscar a felicidade artificial, mais e mais distração e fuga. Olhe para você com coragem, perceba os espelhos e as camadas sobrepostas. Você dá conta, eu posso te inspirar, se permitir. Olha que coisa metida. Adoro. Eu adoro. Então, os nobres geralmente trazem inspiração, são recados lindíssimos, assim, muito profundos. Eles trazem instruções específicas,
tem foco na realização, claramente, e autorrealização do tutor, no caso, e trazem alertas profundos de caminhos de vida. Tipo, não é por aí, você está errado, não é isso, sabe? Mas de uma forma toda chique de falar. Não é assim, né, que eu estou falando, está errado, não sei o quê. Sempre tem uma forma mais elegante, né? Muito elegante. É uma essência muito forte. Tá? Os traços são muito óbvios, assim, sabe? Quando você conecta, você é influenciado, né? Sempre que você conecta, você é influenciado. Eu falo que às vezes, né, eu atendo muitas pessoas por dia, pessoas muito diferentes e pessoas que eu não conheço história de vida, não conheço nada. Então, muitas vezes a pessoa começa a trazer, eu tenho, assim, ok, né, não estou sentindo nada pela pessoa, né, ok. E algumas pessoas até vêm com uma fala, assim, que eu, né, aquele julgamento nosso interno, né, tipo, ai, meu Deus, né, e aí, na hora que aí desligo a chamada. Aí vou comunicar com o animal. Na hora que eu volto amando profundamente a pessoa. É muito engraçado. Porque eu fui influenciada, né? Agora eu vejo a pessoa como o animal vê. Então, aí totalmente diferente. Totalmente diferente. É muito perceptível, assim. E os nobres são os que mais influenciam a gente. O aprendiz são animais complexos. Muitos aprendizes, eles têm muitas questões, sabe? Questões de alma para resolver, dores, buracos, perda de fragmento. Eles muitas vezes têm apresentação acuada. São as essências que mais a gente faz o trabalho no nível espiritual para eles. E aí você, quando dá o suporte nesse nível, o animal reflete lá no comportamento depois. Então, os aprendizes são geralmente muito inteligentes, né? São animais que, por exemplo, mas são muito inteligentes e interessados em interagir, sabe? Então, são animais que, por exemplo, são os mais treináveis, sabe? Então, essa parte comportamental, ele gosta, ele faz questão de fazer bem feito, de agradar. Então, é muito interessante. Vem na comunicação, por exemplo, pedido de aprovação. Então, eu estou fazendo alguma coisa errada, o que ela quer que eu faça? Como que ela quer? Ela está satisfeita? Por que você está vindo aqui? Ela não está satisfeita comigo, sabe? Uma coisa assim, que eles... Então, são animais que precisam ser elogiados, encorajados. Eles são muito espertos também e fazem alertas e puxões de orelha e fazem, com frequência, declarações de amor e encorajamento. A essência aprendiz é onde aparecem os amiguinhos espirituais, né? Que a gente acha que todo animal tem gente que acha, né? Que todo animal é amigo espiritual de outras vidas. Geralmente, quando ele é um aprendiz. Não é sempre que é. Aí, um exemplo, já vou ver lá o chat. Quando tiver medo ou se sentir triste, fique mais tempo comigo. O seu corpo... Isso aqui eu botei a foto da calopsita de propósito, quem falou foi a calopsita, tá? Para o tutor dela. O seu corpo está desregulado, eu sinto. Cuide dos horários e da alimentação, olha só. Tenha mais calma. Parece que você atropela você mesmo. É estranho de ver. Posso dar a você força e entusiasmo. Venha buscar mais vezes. Eu te amo muito, meu amigo. Então, parte da comunicação era que ele estava lá no viveiro, né? Mas ele queria um momentinho a sós com o tutor, que ele não tinha. Ele só tinha interação com outros animais junto e ele não queria. Então, geralmente, os aprendizes trazem encorajamento, declarações de amor, alertas, puxões, pedidos de aprovação. Já falei. O chat. Meu Woody, aprendiz. Ah, Juliana Rabelo. Vive querendo agradar e vive criando cordões emergentes. Fofinho. A Juliana Rabelo é comunicadora também, maravilhosa. E, por último, né, das essências que mais aparecem, a gente tem outras, tem o doador de luz. O doador de luz, claramente, ele vibra mais alto do que a gente, do que os outros animais. Eles são animais muito atraentes, não necessariamente são bonitos fisicamente, muitas vezes são, mas eles são, às vezes vira-lata é doador de luz também, mas dá vontade de se aproximar. Então é aquele animal que vai andando na rua,
todos os animais querem falar com ele, todas as pessoas param, ei, não sei o quê. Ele chama a atenção naturalmente. Por quê? Porque somos todos instintivamente atraídos por ele, porque ele está emanando luz. Então, a gente quer se aproximar. E os outros animais também. Então, geralmente, são animais muito sociáveis e eles começam... Se eles, tipo assim, mora só ele e o tutor, e ele não interage com mais ninguém, eles podem ficar ansiosos. Porque eles precisam dessa troca, precisa estar lá fora, estar doando, estar interagindo com diferentes animais, eles não se desalinham facilmente, pode desalinhar, mas é mais raro, que é como se estivesse sempre transbordando, né? Assim. O comportamento deles são extremamente pacíficos, geralmente não são agredidos também, não são alvo de agressão, porque são isso, são sempre amados e amáveis, né? Como se fosse mesmo um anjinho ambulante, assim. É muito claro e dá vontade de ficar quieto, de ficar perto. Então, algumas vezes, se mora só ele e o tutor, aí pode dar uma zebrinha, porque o tutor fica muito, muito perto do animal e ele só está trocando com o tutor, ele precisa trocar com outros animais também e pessoas, mais animais. Há uma frase, por exemplo, do doador de luz, e são muito calmos, muito bonitinhos. Não fica triste, não fica nervosa. Dói nele. Descansa, vai ficar tudo bem. Então, eles muitas vezes pedem esclarecimento, porque não conseguem entender o que está acontecendo, por que o tutor está assim, o que vai acontecer. Eles têm um pouco de dificuldade de lidar com campos muito complexos, sabe, do tutor. Eles não se perdem. Eles são muito gentis, então muitas vezes trazem um consolo para o tutor, sabe, uma coisa bem fofa. E geralmente são animais que amenizam situações sérias para proteger o tutor. Então, quando a gente comunica com animais doadores de luz, se o animal está doente, então pode ficar bem esperta que o que ele fala não se escreve, porque ele vai jogar para baixo, para não preocupar o tutor. Então, a gente tem que ficar bem alerta. Ele está tudo, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, não está nada bem, entendeu? Eles fazem isso. Eu acho que a Lucy é uma mescla de guardião. Ela é muito exigente, fica pedindo para a janela e porta ficarem abertas. Agora está adorando passear fora da casa e fica fazendo a patrulha da casa. A Lucy mas a Lucy está com a autoestima lá em cima. Mas ela não é guardiã. Então, assim, faz a vontade dela, mas não dá muita corda para isso, não, porque se o bicho pegar, ela não vai dar conta. Entendeu? Mas como ela está se achando muito, tudo bem, deixa ela, mas fica atenta, porque ela não é guardiã, não, Dona Lúcia, maravilhosa. Ela é uma cristalina rosa, eu lembro muito bem, porque estou acompanhando a evolução dela, desde uma filhotinha de novinha. Queria trazer, já estou acabando, recados inesquecíveis, né, que vieram ao longo do tempo que eu comunico, principalmente quando eu comecei a comunicar. Então, esse é o Ashton, esse cachorro, bulldog, ele já faleceu, mas ele foi meu paciente durante um tempo. Ele disse: a culpa é mental, assim como o perdão. A culpa reflete falta de amor próprio. O amor se sobrepõe totalmente a isso. Não há culpa no coração, mas o coração pode ser abafado pela mente culpada, a ponto de estar aprisionado, e aí começa a doer. Desperte o amor interno por você mesmo e a culpa desaparece. Só sem culpa a essência pode brilhar. Não é lindo? Ele foi um dos primeiros animais que eu comuniquei, então ele ficou muito meu amigo. A primeira vez que eu comuniquei, eu fiquei... Como era uma comunicação mais sofisticada, eu esperava uma coisa mais simples, eu fiquei com medo quando aconteceu a primeira vez. E aí eu fiquei nervosa, ele percebeu, eu falei: Ashton, é você que está falando isso mesmo? Ou é da minha cabeça, ou é outra coisa? Aí ele botou a pata no meu braço e olhou assim, dentro do meu olho, tipo, sou eu. Ele me ajudou muito, porque no início eu precisava, né, dessas confirmações. E aí ele foi super gentil, assim, maravilhoso. Esse foi muito engraçado, eu estava no sítio, e aí puxei papo com a borboleta. E falei: nossa, você é linda. Ela é linda. Veio uma voz masculina, assim: a cor das minhas asas é linda. Você não está me vendo. Você está vendo apenas o que quer. Olhe para mim de verdade.
Aí, tá. Eu fiquei tão sem graça que eu desconectei, mas aquilo, pá, sabe, me deu um esporro ali de bobeira. Mas foi inesquecível esse recado. Em 2019, né? Veio o número, ficou errado ali. Esse veio com uma infusão energética. Às vezes o animal não só traz a mensagem, como ele te manda a energia para você. A gente chama de infusão ou efusão, ou ressoa com algo que você já tem, ou você recebe algo totalmente novo no nível energético também. Então, esse foi assim, o nativo. É um cavalo aqui do Jockey Club do Rio. Ele diz, eu fui para lá cheia de preconceitos, falando, ai, coitado, deve estar sofrendo com esse treino, né? Não sei o que, era um cavalo caríssimo, não sei o que lá, ai, que horrível. Mas não entendo nada de corrida de cavalo, mas fui cheia de preconceito. E aí cheguei lá, já quebrei a cara de cara. Ele, um lorde, realmente, uma energia muito de lorde. Eu sou um cavalo de corrida. Me ajuda a ser um cavalo de corrida melhor? Mas não veio só a mensagem. Aquilo, eu recebi que eu fiquei um mês querendo ser a melhor pessoa, sabe? Eu fiquei um mês mexida, tipo, como eu posso fazer isso melhor? Como eu posso escrever isso melhor, sabe? Aquilo tomou conta de mim, assim. Então foi inesquecível. Pena que não durou para sempre, né? Tem que voltar lá e faz de novo nativo, porque foi muito forte. E foi inesquecível porque quebrou um preconceito meu, um tabu, né? De tipo, cara, vai tranquilo que você não sabe de nada, então não fique tirando conclusões, né? Do que o animal está sentindo ou pensando. E por último, o musgo, esse animal foi meu, ficou 19 anos comigo, era um guardião. E aí, após o falecimento, ele falou, por que você não aceita que é amada? Aceita! E com uma infusão também energética. Não esqueça mais. Aceita. E quem me ajudou na época, né, no processo de luto, foi a Patrícia. Então, a gente trabalha em parceria, comunicando. Sim, é possível comunicar com as consciências, né, com a essência que habitou aquele animal, depois que ele já partiu. Então, a gente consegue conectar a essência. E aí, consegue comunicar. Então, eu faço essa parte. Porém, quando o animal, né, partiu, quem quer comunicar, né, com o animal que partiu, geralmente é porque está com um processo de luto difícil. Senão, nem quereria comunicar. Então, quando o animal fala, quando a pessoa fala, quero comunicar com o animal falecido, eu leio, preciso de tratamento. Aí, de ajuda, né? Preciso de ajuda com o meu luto. E aí, por isso, eu só atendo junto com a Patrícia. Então, é um combo de atendimento, passa pela Patrícia, né? Para entender as questões, o que ela quer perguntar, por que ela quer perguntar, o que ela espera. Aí, eu faço só a parte técnica mesmo, e a Patrícia lida com essa pessoa, porque a Patrícia tem a formação, né, em luto por perda de pet, então tem essa especialização. Então, é uma pessoa muito preparada para acolher né, as pessoas que querem comunicar com falecidos. Por fim, né, queria deixar um recado de os animais de uma forma geral, na terra, na água, no ar, não só os pets, né, também os animais silvestres, grandes, pequenos, cada um, todos eles, seja sozinho, seja acompanhado, em grupo, com seu estilinho, né, com a sua personalidade, com a sua essência, né, então, com o seu jeitinho, aprendendo, observando, se adaptando de uma forma brilhante, todos eles contribuindo a seu modo, né, por um mundo onde vibre mais amor e alegria. Isso é bem evidente. E eu sou muito feliz e honrada de servir esses animais e convido vocês a também usufruir disso, participar disso, né, de alguma forma. E fico, então, aberta aí a dúvidas, questionamentos, perguntas. Então, quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais, então, estão os meus contatos aí, né, o Instagram, quiser seguir lá, acompanhar um pouquinho mais, ou quiser entrar em contato direto, estou totalmente disponível. Então, eu trabalho há 6 anos à frente da Reiki Pet Rio,
então que tem como lema os pets vibrando na potência máxima. Então, só em plenitude, com todos os corpos, né, e vibrando na sua potência máxima, é que a essência aparece mais, é que a essência se expressa. Então, precisa de acolhimento, precisa de cuidado em todos os níveis para a gente ter mais a expressão dessas consciências maravilhosas que estão aí nos animais. Acho que eu estourei um pouco o tempo. Estamos agora dispostos ou disponíveis a investigarmos, a tratarmos, trocarmos impressões com a Sabina. Eu fiquei, Sabina, extremamente emocionada com muitas das qualidades e das características que você apresentou. Você fez uma pergunta inicial que eu posso dizer que, pela maioria das pessoas que são muito próximas a nós e que estão sempre conosco às quartas-feiras, você está diante de uma plateia de pessoas que são têm animais e são muito envolvidas com animais. Que bom. Você estava sem saber o que era, né? O que as pessoas tinham como ligação disso. E eu passo a palavra a vocês, por gentileza. Oi, Sabina. Eu fiquei com muitas questões aí em cima de tudo isso que você colocou. Sou eu, Regina. Ah, tá, agora achei, desculpa. Achei, Regina. Eu tenho uma cachorrinha e eu já fiz várias consultas com veterinários que trabalham com microfisioterapia, que é um trabalho onde eles se conectam energeticamente também com os animais. Uhum. E eu tenho uma questão aí. Como você enxerga, por exemplo, um pet que adoece porque ele está representando, vamos dizer assim, ele está recebendo aquilo que vem do tutor, ou ele está manifestando alguma coisa que é um desequilíbrio ou da casa ou do tutor. Isso é uma coisa que eu tenho uma percepção que acontece muito com a minha cachorrinha. Tem várias nuances, né, nesse tipo de expressão. Algumas vezes pode ser dentro do campo sistêmico, que aquele animal traz aquilo já para curar uma outra coisa. Por exemplo, tem veterinários agora falando, não é a minha linha, tá? Veterinários agora falando, por exemplo, que trazem, o animal está com problema no intestino porque o tutor está com problema no trabalho, sabe? Então, existem essas, né, de acordo com alguns estudiosos, aí existe essa comunicação, né, essa troca. Mas, às vezes, isso é muito superfaturado também, sabe? Então, por exemplo, saiu um artigo agora em 2021 mostrando que os animais, eles ciclam junto com o tutor, o cortisol, de forma ininterrupta, crônica e a longo prazo. Então, se o meu cortisol aumenta, o do cão também aumenta, sendo que está tudo bom na vida dele, tá? Sendo que eu também não estou expressando nada, eu não estou brigando, eu não estou deixando ele de lado, apenas fisiologicamente o meu cortisol está alto, o do cão está alto também, ele cicla junto. Assim como mulheres ciclam, né? Também menstruam juntas quando moram juntas, o animal faz isso com o cortisol. Então, por esse simples fato, né, os animais já vão desenvolver uma série de doenças. O cortisol alto é responsável por uma série de ites para começo de conversa, né? E a longo prazo tem mais. Então, esofagite, gastrite, né, enterite, e pancreatite, cistite, e por aí vai. Então, isso geralmente está associado ao cortisol, animal que tem escape urinário. Então, não é que o animal está puxando a doença que era para apresentar no tutor, ele só está
ciclando junto com o tutor, sabe? Algumas vezes também o tutor está super espirocado, né? Super agitado, não sei o quê, e aí o animal não consegue lidar com aquilo. Então, ele está vendo, mas ele não tem maturidade para lidar com aquilo, sabe? Com aquela flutuação tão grande emocional do tutor. E aí ele começa a ficar ansioso. Não é porque eu estou ansioso, porque tem uma força oculta que me liga, existe um cordão energético onde eu estou puxando a ansiedade do tutor. Não é isso, ele fica ansioso, porque eu falo, meu Deus, como que eu vou lidar com ela? E aí vai ficando ansioso, então não é tanto isso. Então, assim, existem também situações onde o animal manifesta aquela doença por simplesmente assim, eu estou aqui, eu atraio um animal, um companheiro de vida, por afinidade, né, energética, espiritual, enfim. E aí, por afinidade, né, por histórias de alma parecidas, a gente tem as mesmas fraquezas. Então, como o animal vive muito menos tempo do que a gente, ele apresenta aquilo muito rapidamente, ou às vezes apresenta de uma forma mais intensa. Não é que ele puxou o que era meu. Então, assim, eu tive um câncer de intestino, a minha cadela também teve um câncer de intestino. Nós duas estamos expostas ao mesmo campo mórfico, temos a mesma vulnerabilidade, então ela apresentou, expressou. Então, assim, existe um exagero nessa coisa que está puxando, tá, do tutor, e isso incute culpa no tutor. Então, o tutor não tem culpa, sabe? O tutor não tem culpa. Então, é falado de forma muito grosseira isso, e muitas vezes não se sabe exatamente o que está acontecendo. Algumas vezes pode acontecer, por exemplo, do animal, assim como eu. Quando eu conecto com um animal, eu sinto, olha, está doendo lá, né? Tem a articulação do tarso, está doendo, aqui, né? Ombro está doendo, cervical, 2 pontos na coluna, estômago está inflamado, eu consigo sentir tudo, náusea, boca cheia d'água. Então, assim, quando eu conecto, eu sinto aquele sintoma todo em mim, o animal, como está conectado, coitado, ele fica sentindo aquilo o tempo todo. E aí você vai muitas vezes para o veterinário, o animal está vomitando, mas não consegue achar o que é, não consegue achar o que é, porque ele está conectado e expressando o sintoma por pura conexão. Assim como se eu faço, só que momentaneamente eu corto. E aí, mas antes, quando eu comecei, às vezes eu não conseguia lidar com isso. Então, eu conectava com o animal que estava enjoado, eu ficava enjoada o resto do dia, sabe? Aí eu fui refinando. Não, cortou, agora cortou. Já ok, já entendi. Aí eu corto. Mas, às vezes, o animal ali juntinho com o outro, ele fica. Então, assim, eu olho com muito cuidado isso. Existe isso? Existe. A ciência está vendo isso também. A área sistêmica também está vendo, ok. Mas cuidado, porque às vezes é mais simples do que a gente imagina, e muito cuidado para não incutir culpa no tutor. Foi claro, Regina? Ok? Acho que ok, né, Marília? Não sei, as pessoas às vezes ficam tão reflexivas diante do que você trouxe. A mim, vários pontos tocaram. No momento, a gente está aqui em casa sem a nossa cachorra, que está, a partir da pandemia, ela foi ficar junto com meu irmão para nos dar aquela que está lá na praia, então, mais liberdade para ela e também para nós o sentido de proteção, porque tinha que sair com ela para as necessidades e tudo isso. Mas nós, antes dessa cachorra que eu estou me referindo, nós tivemos uma outra Golden, que, para mim, veio fortemente, várias vezes, enquanto você estava abordando, né, as suas considerações, a presença dela aqui conosco. Eu, particularmente, tenho esse testemunho. Eu aprendi muito mais ser humana e sensível a partir do convívio com ela. Porque uma das coisas que eu descobri, quer dizer, na realidade, a gente pega um cachorro, ou pelo menos era essa a visão naquele instante, para nos proteger. E, no entanto, você tem uma responsabilidade tão grande na relação com esse animal,
né? E o processo de transformação, por exemplo, de tudo que você trouxe pelos seus processos de conexão com os animais, essa questão da relação, ela é muito importante pela influência que você pode determinar a característica do animal, inclusive pela dificuldade que você tem para entender o que ele está querendo ofertar para você. Isso é uma riqueza, né? E com essa cachorra, nós tivemos, eu digo nós, porque a gente, inclusive, quando tinha que levá-la para veterinário em algum lugar, a gente disse, ela é de quem? Quem é o proprietário? Ah, são os 5 irmãos. Ninguém abria mão de ser chamado de dono da Mel, porque ela pertencia a todos nós, né? De tão aproximação que ela mantinha conosco. Então, eu fiquei muitas vezes muito assim, tocada pelas suas manifestações. Eu tenho um grande agradecimento de ter convivido com ela, né, por todos esses tempos, de ter servido a ela e ter recepcionado a presença dela aqui na nossa casa, né, incluindo, inclusive, na época, minha mãe era viva e todo mundo era apaixonado por ela. Então, e o seu trabalho, para mim, me deixa extremamente encantada. Porque isso nos abre uma dimensão muito, muito, muito íntima, né? E da possibilidade da gente compreender melhor o que é essa chamada de que estamos todos em evolução. Então, inclusive, a nossa relação com os animais, de uma maneira geral, né? E gostei quando você trouxe a questão da borboleta, porque eu já estava assim pensando, gente, a gente está perdendo chances de conhecer essas conexões com outros animais, porque é muito rico, o cachorro está muito próximo da gente, né? Mas e os outros animais, né? O que nós estamos fazendo com a nossa presença aqui, e a forma, que delícia aí, ó, de recepcionar a esses animais, é a nossa responsabilidade para aquilo que nós estamos fazendo, se pudéssemos fazer conjuntamente, isso daria um avanço incrível nessas possibilidades, né? Acho muito, muito, muito interessante. Olha lá, está todo mundo mostrando. Oi, Lei, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho dos outros animais, né? A experiência que eu tive com outros animais, fora os domésticos, né? Eu estou com um problema na boca, então está difícil para falar. Eu trabalhava com educação ambiental, trabalhei 16 anos com o querido doutor Marcelo, né? E aprendi a conhecer outros animais e a me comunicar com os outros animais. Eu tinha a Sofia, que é uma jiboia, que eu usava para fazer as oficinas, e a Sofia, quando eu chegava perto, ela vinha muito calma, encostava, se enrolava e se aninhava, né? Coisa que é só chegar perto do terrário, eu me sentia bem com ela, né? E eu acredito que ela se sente bem comigo. Aí a gente tinha um tamanduazinho, a Potira, que ela só comia se eu sentasse na cadeira do lado dela, entendeu? Então, é assim, essa coisa, agora, no momento, eu estou passando por uma fase muito difícil, e eu tenho um Yuki, que é um Shih Tzu, e que compra todo mundo com aquele olhar, né? Então, ele percebe, quando ele está deitado num lugar e eu estou sentada no outro fazendo alguma coisa, às vezes eu paro e fico analisando tudo, ele desce, vem perto de mim com a pata, ele põe na minha perna, aí eu falo, você quer colo? Ele só fica me olhando, aí eu pego, ele encosta o rosto e fica, né? Então, eu acho que os animais têm uma participação muito grande na minha vida, né? Todo esse tempo que eu fiquei lidando com vários tipos de animais, e que a gente passava, eles ouviam a voz da gente, já sabia que era, já chegava perto. Então, existe uma troca de energias muito boa, entendeu? É isso. Legal, legal. Obrigada por compartilhar, Darcilei. Eu tenho pouca experiência com os silvestres, mas eu comecei com os silvestres, então
Primeira vez que eu me apaixonei na minha vida foi por um macaquinho, um macaco prego, filhote na época. Foi uma emoção. Eu sei que foi porque depois eu me apaixonei, né, por outras pessoas. A gente tinha o Nicolau. Nicolau era fora de série, até hoje, né? Então, eu depois de um tempo, eu fui perceber que papai, eu acho que era traficante de animais. Então, porque tinha muitos animais silvestres que passavam pela minha casa e depois iam embora, quando eu era pequena. Então, comecei com estes animais, assim, né? Quando a gente faz o curso de comunicação, a professora pede para a gente, eu peço isso para os meus alunos também, porque para mim foi, sim, até um processo de cura, sabe? Quando ela pede para a gente lembrar, vou sugerir para vocês também, para vocês lembrarem a primeira vez que vocês se comunicaram com o animal. Certamente a gente já comunicou quando era criança, porque era de forma mais natural, né? Intuitiva. E aí você vai lembrando, e esse trabalho, esse exercício, eu faço até hoje. E até hoje trago novas memórias de tipo, também teve aquele caso, também teve essa época. Então, por exemplo, eu lembro que o papai tinha um coati preso na corrente, lá no terraço, e ele falou, não pode subir, porque ele é bravo, porque ele morde, não sei o quê, não pode subir. E aí eu subi, teimosa, levando um biscoito de maisena, né, pro coati. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. E aí eu ofereci o biscoito de maisena e ele falou, solta a corrente. Mas foi muito nítido, assim, né? E eu sabia o que ele estava querendo, mas eu fiquei com medo do papai. Aí eu falei, não vou soltar, você quer o biscoito? Ele também não quer o biscoito. Aí ficou por isso mesmo. Então, E foi breve, né? Depois aquele coati, sei lá que fim deu, né? Eu acho que o papai ele era caminhoneiro, eu acho que realmente ele trazia esses animais, enfim, infelizmente, né? Darcy deve lidar de forma muito mais, né, viva com isso. Mas, de qualquer forma, teve uma função, né? Eu entrei em contato com várias espécies e depois, né, que a gente cresce e faz terapia, o que eu descobri? Que quando eu entrei na faculdade veterinária, eu nunca frequentei o centro de veterinária, eu ficava com os biólogos, então eu trabalhei na natureza, correndo atrás de mico-leão dourado, sempre trabalhei com primatas. Na verdade, por quê? Porque era a referência que eu tinha de amor. Porque eu tive a primeira vez que eu me relacionei efetivamente de forma muito intensa foi com esse macaquinho. E aí você vê que intuitivamente você fala, não, eu quero macaco. Por quê? Porque foi bom, né? Foi legal. E eu trabalhei a graduação toda com primatas, né? Correndo atrás, né, deles, trabalhei em cativeiro também, enfim. Depois eu segui para outras espécies, mas trabalhei muitos anos na natureza, né? Na natureza, correndo atrás e junto com os biólogos, adoro. Sabrina, oi, prazer, eu sou a Edis, o Marcelo que me falou da tua palestra, desse encontro de hoje, estou achando o máximo, porque eu sempre tive uma conexão muito forte com todos os animais, né? As pessoas olham para mim e falam, o cachorro quer não sei o quê, como é que você sabe? Eu falo, não sei, ele olhou para mim, eu sei que ele quer fazer, sei lá, sair, comer, beber, fazer qualquer coisa. E eu queria compartilhar com vocês que eu tive muito, além de cachorros, né, e animais em geral, silvestres, eu sempre tive muito contato com cavalos, né? Você falou de cavalos, eu montava, eu saltava. E eu tinha uma égua que comecei os meus melhores, os campeonatos fortes mesmo com ela, quando eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E que quando eu comprei essa égua, me diziam que ela era uma égua velha, que ela não ia conseguir mais fazer nada. Bom, a gente saltou todos os campeonatos de mirim, fomos campeões em todos. Daí, chegou nas férias, eu tive a oportunidade de levá-la comigo para a praia, para casa de uns amigos que tinham umas cocheiras. E a gente teve uma convivência tipo cachorro quase, né? Que eu ia, pegava ela de manhã cedinho, às 6 da manhã, a gente ia com os cavalos na praia, mostrava as ondas. Enfim, era uma convivência assim total. Muito legal. E quando eu voltei, eu falei, não, agora a gente vai pular. A gente estava perdendo por algumas faltas assim de relaxamento dela, de deixar a pata, às vezes em alguns obstáculos. Eu falei, não, a gente vai
eu podia escolher ou continuar na categoria baixa ou ir para mais forte. Eu falei, vamos para mais forte, vamos. Então, eu fui pequena, tinha 13 para 14 anos, competi com os caras de até 18, com obstáculos bem altos, né? Bem mais altos e tal, com essa égua que todo mundo dizia que não ia pular nada. No fim da história, ela saltou tudo maravilhosamente, nós fomos vice-campeões paulistas, a única prova 0-0, e no cronômetro, ela sabia, no ar, eu dava um toque para ela para que lado que a gente tinha que virar. Então, as curvas mais apertadas, a gente pulava quase de lado os obstáculos, eram eu e ela que fazíamos, né? E era uma simbiose, então, realmente, a gente tinha uma conexão. Uma vez me pediram ela emprestada para um campeonato internacional, que eu não podia participar por causa da idade, eu emprestei. Nenhum campeão que montou nela conseguiu fazer o que ela fazia comigo. Um coronel desceu dela uma vez, o coronel Renildo, que era meu até presidente da federação e tudo, ele desceu, olhou para mim e falou, é impossível. Como ela faz com você, não faz com ninguém. Então, era conexão mesmo, né? Então, eu achei incrível você falar disso, porque quando eu falo isso para as pessoas, acham que eu sou meio doida, que eu entendo os bichos. Mas eu entendo mesmo. Muito legal. Obrigada, Edson, por compartilhar, adorei. Posso dar uma palavra, falar um negocinho? Sabina, muito obrigada. Eu adorei, eu fui convidada pela Marília, eu adorei a sua palestra, né? Assim, ter contato com o seu conhecimento, com você, com toda essa sabedoria que você traz, né? E eu queria só fazer, então, assim, você me ajudou muito numa questão que há muitos anos eu trago, que eu tenho 18 cães aqui, onde eu moro na Serra da Cantareira, numa região de mata, e no começo eu tinha cães que eu adotei, depois eu comecei a ter meus próprios cães, eu sou criadora, e tem os que são pet e tenho os que são para criação. Só que eu acabo fazendo uma mistura total e fica todo mundo comigo. Eu não consigo me separar muito deles, né? E quando a Marília comentou da Mel, da Golden, que ela veio muito presente nesse momento em que você estava falando, a Mel também, como eu conheci, convivi com a Mel também veio para mim muito forte. Acredito que dentro das mesmas... dentro das falas, né, que você colocou, ela também aparecia para mim. E junto com ela, talvez a Marília até lembre, o Igor, um cão que eu tirado da rua, muito tipo debilitado assim, e ele acabou morando comigo. Ele começou a mostrar para mim que, apesar de ser enorme, um olhão azul, todo peludo, ele odiava ficar do lado de fora, e eu insistia que ele tinha que ficar do lado de fora, né? E um dia eu falei, não, gente, ele não gosta, ele quer ficar comigo aqui dentro, então eu vou castrar. Ele nem estava castrado ainda, né? Ele já estava recuperado, porque ele ficou muito tempo internado. Agora eu vou castrar e ele vai morar aqui dentro comigo. Bom, esse cachorro era o sucesso, porque ele era o doador de luz. Eu consegui identificar a hora que você falou. Aquele cão que eu podia soltar com os meus cães de guarda, que eu tenho aqui, que não acontecia nada. Colocava ele em qualquer ambiente, saía, não acontecia nada, enquanto os outros eu não posso colocar muito perto, não, porque às vezes dá briga, às vezes não, dá morte até. E o Igor ficou velhinho e começou a ter, eu esqueci o nome daquelas feridas que formam de ficar muito deitado. Uhum. Ele não andava mais, ele teve a parte de trás dele ele não ficava mais em pé, né? Então, eu comecei a ficar muito triste, né? Porque aquele cão que para mim... sim, como eu enterro as pessoas aqui, os cachorros aqui em casa, desculpa, quando eu ia fazer o enterro, o Igor, eu não chamava, ele ia atrás de mim, sentava nas minhas costas assim,
sério, enquanto eu e o jardineiro fazíamos o enterro, as orações e tudo, acabava, ele subia. Todos os enterros de cães que eu tive aqui, foi sempre com ele, né? E um dia ele já estava muito debilitado, eu fazia o que eu podia fazer, eu estava fazendo com veterinário e tudo, mas só que nenhum veterinário estava vindo aqui para vê-lo, porque eu fiz um acordo com ele. E esse acordo era assim, e foi intuitivo, por isso que eu queria falar que você me esclareceu muito, você me tirou um peso. O acordo era assim, Igor, se eu mostrar você para um veterinário, dependendo do veterinário, eles vão te eutanasiar. Só que eu quero fazer um acordo. Eu sentei e fiquei conversando com ele. Você vai me dizer quando que você quer ir. A hora que você terminar o seu trabalho, você vai me dizer. E parecia que ele tinha concordado, com aquele olho dele olhando nos meus olhos e deitado, assim, todo torto. Até que um belo dia, eu estava dando comida, assim, né, na boca, segurando o pratinho, ele acabou de comer. E eu estava olhando para ele, agradando, assim, a cabecinha dele, ele estava olhando para mim, parecia que eu escutei uma voz na minha cabeça, falando assim, chegou... Desculpa. Imagina. Falando assim, chegou a hora. E daí, nesse dia, então, eu comuniquei a minha prima, que é veterinária também, faz muito tempo isso. Mas é que eu achei bonito, eu me emocionei por achar bonito ele ter essa comunicação, sabe? Comigo. Então, nesse dia, eu falei para outra veterinária que mora aqui. Então, ela veio e falou assim, Lu, ele tá pele e osso. Eu falei, sim, mas ele tá totalmente consciente, lúcido. Então, eu dei uma dose bem alta de Tramal para ele já ir se desligando. E porque eu tomei Tramal, eu quase que eu que desliguei, para ele se desligando. E ela veio, ele ficou deitado aqui em mim, fez a eutanásia, tudo. E agora eu estou tranquila com isso que você falou. Que eles se comunicam e falam que a hora chegou. Então, muito obrigada. Gratidão. Obrigada por partilhar, Luciana, da sua história, né, e sua intimidade. Muito obrigada. Foi assim, estou aliviada, muito aliviada de Bom. saber que realmente ele se comunicou e estava na hora dele ir. Muito obrigada. Sabina, eu tenho uma questão no outro extremo daquilo que a Luciana colocou. Eu estava andando na rua perto da casa de que era uma amiga, e a cachorra dela, eu estava passando na rua, a cachorra dela avançou e me mordeu aqui, do lado do meu olho. Eu tenho uma questão aí. Será que a questão era com a família ou era comigo? Eu não sei compreender isso, porque eu não tinha medo, eu não tinha nenhuma... Eu estava andando na rua, passando na frente do portão. Era uma cachorra muito brava. E a família era uma família meio disfuncional. Eles não tinham muita amorosidade entre eles. Então, eu fiquei um pouco com essa questão. Como é que a gente realmente pode compreender uma situação como essa? Às vezes, eles estão também refletindo uma disfunção daquela casa, daquela família. Eu não sei se eu estou enganada. Como é que você compreende isso? Só comunicando. Não tem como a gente ficar deduzindo as coisas, né? A comunicação é justamente para isso, para a gente não precisar mais deduzir. A gente acessa o animal e vê o que ele trouxe. E até pode fazer perguntas diretas, né? Por que você atacou ela? Como que você se sentiu na hora? Me mostra. O que você viu? O que você sentiu?
E às vezes não é pessoal, às vezes é. Não tem como saber, senão a gente vai estar especulando, né? A comunicação é justamente essa vantagem, trazer para o real o que é, chamar o animal para conversa e não ficar especulando em cima do comportamento dele, né? Eu sou comportamentalista também, estudei muitos anos comportamento. E aí o que acontece? Muitas vezes eu chegava nas casas e falava, tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? E o animal olhava para mim, né? E dava uma dor no coração, entendeu? Antes de eu aprender a comunicar, né? Muitos anos atrás. E ele falava, tipo, caraca, tipo, eu tô fazendo o máximo que dá, né? E aí você vem me pedir para fazer mais coisa. Então, assim, quando a gente chama o animal para conversa, ele mostra o que está acontecendo, né? E muitas vezes, por exemplo, um exemplo bem usual, assim, bem corriqueiro. O animal, eu já fui mordida por animal muitas vezes. O animal está tão descontrolado que ele morde, ele só morde por medo, é impulsivo. Não tem eu quis te atacar porque você entrou aqui, porque você estava com a aura assim, sabe? Muitas vezes depende do estado dele. Então, tem estados que ele só ataca, porque ele está totalmente desestruturado. Não é pessoal, entendeu? Mas eu não sei, cada caso é um caso. Então, precisa do animal mostrar isso ou não. Quem é o animal, então vai lá e conecta com o animal, para a gente não ficar especulando em cima do comportamento. Por exemplo, o xixi. O animal está fazendo xixi no lugar errado. O animal é olfatório, lembra? O xixi, para ele, tem todas as informações. E ele fala, meu Deus, como que ela não entende se eu estou mostrando para ela? Então, o xixi é uma forma de comunicação válida, né, para o animal. E aí ele não está protestando, não está fazendo pirraça. Então, ele precisa acessar o animal e ver o que é. Né? E aí, muitas vezes, você acessa e fala, cara, ele está doente. Entendeu? É um sinal, né? Muitas vezes. Ele está doente, ou ele está mostrando N coisas. Né? É uma forma de comunicação, porque ele lê as informações, né, da gente e dos outros animais pela urina, principalmente da mesma espécie. Sabe tudo que está acontecendo pela urina, sabe? Quem é, se está doente, se é idoso, se é... Então, tem todas as informações ali na urina. A gente não sente. Aí eu falo, não, ela não vai entender, não adianta fazer xixi que ela não vai entender. Porque a gente não percebe, a gente não sente o cheiro, a gente, como você... é? O animal não é obrigado a saber se a gente está sentindo ou não está sentindo. É uma forma válida de expressão, né? Porque para ele faz todo sentido, para ele mostrar, fazer o xixi para o tutor ver. Então, enfim, é só uma das coisas, né? Assim, comportamentalmente, a gente fica muito limitado. Por quê? Porque o repertório comportamental é limitado. Então, o animal pode fazer o quê? O animal pode fazer xixi, pode fazer cocô, pode latir, pode arranhar, pode pular. É pouco. O repertório comportamental é pequeno para a expressão daquele ser, entendeu? Então, uma coisa pode ser 1000 coisas. Então, o animal latir pode ser 1000 coisas. O animal fazer xixi pode ser 1000 coisas. Então, que comunicação é essa? Né? E aí eu já começo a deduzir, porque a gente é muito mental, né? A gente já começa a deduzir, especular, né? Então, pode ser tal coisa, a gente gosta de uma coisa assim, né? Mais mirabolante, né? Que pode ser isso. Eu fico impressionada como as pessoas ficam encantadas com as forças sistêmicas, sabe? Porque isso é porque está refletindo a sua carência, porque você foi abandonada, não sei o quê. Ok, pode até ter essa camada, né? Mas cara, o animal é muito mais que isso, né? O animal é muito mais que isso. Eu acabei de mostrar, sabe? São almas especiais, riquíssimas, complexas, sabe? Evoluidíssimas muitas vezes. Então, vamos parar de reduzir, né, o animal, reduzir, né? E analisar só o comportamento, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. A gente já está preparado para aprofundar um pouquinho mais. Vocês estão vendo, vocês já comunicam. Então, vamos refinar isso. Aprender. Eu dou um exemplo, essa semana mesmo, que eu escrevi, vocês podem ir lá, tem uma conexão, tem uma coluna chama Conexão Pet, na Casa de Jardim, do Globo.com. Dessa semana foi o quê? Como os animais enxergam o mundo, vocês vão reconhecer algumas informações que eu trouxe para vocês, e aí o exemplo que eu dou é assim, a gente conhece uma pessoa, um coreano, que só fala coreano, e aí você não entende nada, só que o coreano, ele quer aprender português. Então, ele já está arranhando algum português, entendeu? E aí ele presta muita atenção, como que você fala, o gesto que você usa, o contexto, o tom de voz, a emoção que você está envolvendo, como está a sua energia. Ele usa tudo que ele puder
para ele compreender. E com muito esforço, aos poucos, ele vai compreendendo, e você vai percebendo que ele vai sacando a língua. Qualquer pessoa que bateu, né, num país de outra língua, aos poucos vai aprendendo. Então, imagina que você conheceu esse coreano, e aí ele está aprendendo. E o coreano é interessante, tal, legal, ok. E aí você fica se esforçando um pouquinho, né? Ah, isso aqui é uma caneca, isso aqui é não sei o quê, ok, tá. Só que aí esse vínculo vai aumentando, e agora vocês têm um vínculo afetivo. E o coreano já fala português, porque já está convivendo com você há um tempão, há anos, e você já tem um vínculo afetivo. Você não acha que seria legal você aprender coreano também? Porque, pô, sacanagem, né? Só o cara que se esforça para expressar numa língua que não é a língua mãe dele. Então, em algum momento, dá a chance, você inverter o papel, você fazer o esforço de dar a chance dele se expressar na língua mãe. Então, qual é a língua mãe? É a telepatia. Telepatia é a linguagem universal. Então, por que não a gente fazer um movimento, fazer um esforço de dar voz ao animal, deixar ele expressar toda a sua essência e complexidade, e não só comportamentalmente, que eles estão, sabe, tirando um dobrado. Então, eu falo, né, se o animal hoje está feliz e saudável, você tem mérito, mas o animal tem muito mais, muito, 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 muito mais. Porque ele se esforça muito, sabe? Para conviver, para se expressar, para te ajudar. Então, imagina a agonia de um animal que está vendo você se prejudicar e ele tem um recado simples para te ajudar e você não está entendendo. Então, muitas vezes ele vai lá, mostra, vai no cristal, volta, vai no cristal, volta, mas você, ele está todo alegre, você deduziu que ele está alegre, você não sabe. Então, é essa, muitas vezes, a relação que a gente tem, essa relação com o coreano, tipo, deixa ele se escapembar todo para me entender, para se adaptar. A gente exige muito dos animais, muito, muito. Então, está na hora da gente fazer um movimentozinho, né, de acolhimento, de compaixão, de amor verdadeiro, e ir em direção a eles, de forma mais profunda, sem especulação. Sabina, só mais uma pergunta. Quando você fala técnicas de comunicação com eles, eu vi aí nos seus títulos aí que você é uma reikiana, né? Então, toda a técnica que você usou para... Porque, embora, eu acho assim, tem pessoas que já nascem com... Não vou falar dom, mas... Quando você comentou que você viu o macaco falando, o Quati falando para você, me solta, não sei o quê, é uma coisa que você já vem com isso, né, desde coisa. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade um pouquinho maior. Mas, para você, por exemplo, ser hoje essa comunicóloga, você precisou fazer o reiki. A base da sua comunicação com eles foi técnica reikiana. Ou não. Tem outras formas de você aprender a se comunicar com eles? Sim, é separado. Ah, tá. É separado. Eu fiz um curso de comunicação animal com a Eva Pets, né? O que aconteceu é que quando você faz o Reiki nível 3, você entra em contato com um símbolo, né? Que é o Daikobyo, ele quebra a barreira. Então, ele une o ser lá no todo. Então, se a gente é um com todo, não sei o que, a gente quebra essa barreira. Então, este símbolo, de fato, ele facilita essa leitura interna daquele ser. Então, faz humano ou animal, tá? O símbolo. Só que então, muitas vezes, o reikiano, a partir do nível 3, ele começa a ter visualizações, imagens na cabeça. Essas imagens são do ser que você está conectado, tá? Mas é uma conexão passiva, né? Você só recebe, você não sabe o que é, de onde é, como é que, sabe, o que isso quer dizer. São imagens aleatórias, entendeu? Porque você acessou o campo por causa do símbolo. Isso não é comunicação. Então, sim, existe no nível da conexão. Eu faço uma diferença. A conexão é como se você sintonizasse um rádio e aí você fica ouvindo aquele rádio, né? Eu estou fazendo reiki, eu estou conectada aqui e depois eu estou passiva. Vem umas coisas, o radialista que escolhe as músicas, vem as coisas ao acaso. E quando eu comunico, é diferente. Então, existem muitos comunicadores que não são reikianos, não tem nada a ver. Tá? Tá bom. É claro que o reiki acaba abrindo um pouco, mas não é necessário. Eu tenho muitas alunas não reikianas que comunicam muito bem. Muito bem. E aí quando isso abriu para mim, né, quando eu fiz o nível 3, realmente eu comecei a acessar essas imagens, acessar. E aí eu
eu falei com o meu mestre, né? E o Ricardo Garé, que é mestre, um dos né, fundadores aí, dos iniciadores aí do movimento do Reiki para animais. E aí ele falou, isso é comunicação, Sabina. Então, você pode acessar de forma mais direta, existe um curso. E aí ele me deu o curso que ele, né, me indicou o curso que ele tinha feito, que foi com a Eva Pettis. Então, eu fiz um curso com a Eva Pettis, que é uma comunicadora de Portugal, que comunica há mais de 20 anos, trabalha só com isso há mais de 20 anos. Aí, a partir deste curso, eu aprendi a técnica. Uma vez aprendida a técnica dela, aí, durante as comunicações, eu fui intuindo uma outra técnica, né, que entra no mundo interior. Então, eu consegui acessar as imagens de forma mais dirigida agora, de forma proposital, sabe? E aí, sim, a comunicação é diferente da conexão, não é sintonizar no rádio e vem o que vier. A comunicação é uma linha de mão dupla já. Então, é perguntas e respostas na hora. É na hora. Entendeu? Então, você pergunta e a resposta vem. Pergunta e a resposta vem. Então, aí sim, é uma técnica de comunicação telepática. Existem várias. Então, cada comunicador acaba aperfeiçoando um pouco, mexendo aqui, mexendo ali. Então, eu fiz isso, outros também fizeram. É isso. Então, totalmente aprendível. Não é uma coisa que necessariamente se manifesta naturalmente. Inclusive, metade do curso é para a gente falar de bloqueio mental, que a gente tem como trabalhar esses bloqueios, né, para trabalhar a ansiedade, trabalhar o bloqueio para deixar o troço acontecer. Né? Tá. Porque muitas vezes a gente não comunica por excesso de bloqueio. Então, o curso também lida com isso. Nesse curso, eu abordo, são 14 horas aula com 14 técnicas diferentes, 4 telepáticas e as demais são técnicas intuitivas, que é essa mais passiva, tá? E técnicas comportamentais e energéticas também. Então, como o animal tem muita sensibilidade, né, no corpo energético, ele percebe muito bem, a gente precisa cuidar da nossa energia para ser mais amistoso para o animal. Então, a gente, mesmo sem ter a sensibilidade, mesmo sem sentir, a gente consegue fazer exercícios com autoridade sobre o nosso campo, mesmo sem esteja sentindo. Você dá a ordem e o animal sente. Então, aí eu ensino também esses exercícios que você pode simplesmente emanar, né? Você fazer infusões energéticas para o animal, sabe? Enviar coisas mais simples, que não uma comunicação mesmo mental, mas no nível de outros chakras, tá? No nível só de campo, comunicação de campo. É diferente também. Então, é totalmente aprendível, Marcelo. Eu aprendi. Tá. Por mais que tenha acontecido isso naturalmente, quando eu era criança, eu só acessei que isso aconteceu no curso. Antes eu não tinha acessado, porque a gente é programado, né, para a mãe falar, isso é sua cabeça. Imagina, né? A criança falar, o Quati falou. Tá, a imaginação, né, da criança. Então, a gente é criado nesse mundo que, infelizmente, a gente vai tolindo, né, a criança. Obrigado, Sabina. Gente, eu vou pedir licença a vocês, que meu filho está com febre e eu já estou ficando meio agoniada de ver se está Por gentileza, Sabina. Aí está tão quietinho, eu já estou ficando agoniada. Mas eu fico completamente à disposição, né, para me chamar aí no privado, quiser, né, tirar alguma dúvida do próprio animal, enfim. Eu estou totalmente aberta, de verdade, tá bom? Da gente compartilhar no privado. Não há a menor dúvida, não temos a menor dúvida do que você nos trouxe. Nós somos muito agradecidas por isso. E eu vou parar por aqui, porque eu tenho certeza que estaremos emanando isso para você e para o seu filhote aí, que tudo dê certo, viu? Por favor. Obrigada, Maria. Eu continuo com vocês, depois de outras informações. Vamos deixar só que a Sabina possa socorrer aí. Tá. Só dá um beijo para o Miró. Miró é apaixonado por mim, meu amigo. Miró, beijo, amigo, querido. Obrigado por participar. Olha o Miró. Olá, quem é o Miró lá? É meu amigo. Ei, meu amor. Depois Titia vai falar com você. Obrigado por participar. Adorei você, Miró. Sabina, sua presença. Sabina, eu não consegui pegar os seus dados. Será que você poderia pôr no chat, por favor? Tá. Não. Mandou beijo para você, amor. Bom, pessoal,
Enquanto a Sabina coloca o chat, aí no chat os dados dela, que vocês podem também aproveitar. Obrigada, já está. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Um grande Obrigada, abraço. Muito obrigada. Tudo de bom. Boa Tchau. noite. Maravilhoso, viu? Muito obrigada. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e quero notificá-los que na próxima quarta-feira nós vamos receber Andréia Inácio Silva e ela vai falar sobre a biografia de Jesus, o Cristo, sob a luz da antroposofia. Um pouco que nós conversamos com a Andréia, que é uma pessoa próxima a nós da Alquimia Interior Brasil. Nós ficamos bastante entusiasmados também para a gente trocar ideias e conhecer essa ligação à luz da antroposofia. A todos vocês que se sentirem interessados, este mesmo link que os trouxe hoje aqui é o que pode estar de novo, né, e conosco na próxima quarta-feira, às 18h30. Agradeço especialmente a cada um de vocês e a todos que estiveram conosco pela primeira vez. Muito obrigada pela presença e pela participação. E estaremos aqui aguardando novamente reencontrá-los nas próximas quartas-feiras. Muito obrigada. Beijo no coração. Obrigada, querida. Um beijão para todos. Tchau, Tetelo. Boa noite para todos. Boa Beijo. noite. Boa noite, gente. Tchau, Darcy Bey. Tchau.